que precisa cair da cadeira. Quando nós lemos a história deste homem, nós vamos entender que ele foi o sumo sacerdote em Siló, que era onde ficava o tabernáculo do Senhor. Ele vai ser um homem de confiança de Deus, porque quem o escolheu, a Bíblia nos diz no capítulo 2 e o verso de número 27, que foi o próprio Deus que o escolheu para ser sacerdote na sua casa e levar a sua estola sacerdotal. A Bíblia, ela vai nos mostrar que este homem, ele foi reprovado por Deus por um fato simples, muito simples. Ele não cometeu adultério, ele não traía a esposa, ele não roubava o que era de Deus, ele não trapaceava, ele simplesmente passou a honrar os seus filhos mais do que a Deus. Ele simplesmente deixou de disciplinar os seus filhos quando eles mereciam ser disciplinados. Ele corrigia os seus filhos, mas não disciplinava. Ele aconselhava os seus filhos, mas ele não disciplinava. Estes dois filhos que ele tinha, eles tinham a posição de exercer o sacerdócio na casa de Deus. Aleluia, Jesus. E a Bíblia, irmãos, ela nos mostra que uma certa feita, quando Ana recebe o seu filho, ela e o seu esposo vai deixar sobre os cuidados de Eli. Era um homem de confiança. Tinha homem que confiava em Eli, tinha pai que confiava em Eli, porque não é qualquer pai, não é qualquer mãe que ela pega o seu filho, leva para um determinado lugar aonde Deus não estava. Porque quando nós lemos o Salmo de número 78, versículo de número 58 ao 60, vai dizer que Deus abandonou o tabernáculo que estava em Siló. Deus não estava lá. E vai deixar Samuel aos cuidados de Eli. Irmão, mas ela entregou a Deus, mas quem ensinou Samuel foi Eli. Quem ensinou Samuel foi Eli. Samuel aprendeu com Eli.
E esse casal, porque na época Israel tinha se afastado de Deus. Quando nós lemos o livro de Juízes, o último capítulo e o último versículo diz a Bíblia que por falta de um rei em Israel, o povo fazia o que bem parecia bem aos seus olhos, porque não tinha um rei. Mas a Bíblia vai nos dizer que aparece um remanescente, e esse remanescente ninguém fala dele porque ele não tem uma posição. Esse remanescente ninguém fala dele porque ele não pregava, ele não cantava. Esse remanescente ninguém fala dele porque ele não exercia nenhuma função naquele tempo. A função dele, que era Elcana, era simplesmente todo ano subir à casa do Senhor, adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Era esta a função de Elcana. Ele não pregava, mas adorava como ninguém adorava. Ele não cantava, mas adorava como ninguém adorava. Ele não tinha, quem sabe, uma voz bonita, mas ele era adorador de Deus. Enquanto o povo fazia o que bem parecia mal aos seus olhos, o que bem queria, e andava como bem queria, ainda tinha um remanescente que subia para o templo e subia para adorar e a glorificar ao Senhor dos exércitos. Enquanto o povo estava com seus ídolos nas suas tendas, nas suas casas, enquanto o povo estava pecando, enquanto o sacerdócio estava corrompido, existia um remanescente que estava subindo para a casa de Deus, para adorar e para glorificar a Deus. Sabe o que é que eu entendo aqui, meu irmão? Quem é remanescente não vai pela cabeça dos outros, ele vai para a adoração a Deus. Irmão, mas espera aí, não é a mesma época. Pode até ser não é a mesma época, mas no tempo de Elcana também não tinha rei. E pelo fato de não ter um rei, eles não deixaram de adorar Deus como os outros deixaram. Pelo fato de não ter uma liderança, eles não se corromperam como os outros se corromperam. Pelo fato de não ter uma liderança, eles não adulteraram como os outros estavam adulterando. Pelo fato de não ter uma liderança, eles não se venderam como os outros se venderam. Pelo fato de não ter uma liderança, eles não trocaram a adoração a Deus por sol. Ela cala a manchura e me dá raiva. Pelo fato de não ter um rei, eles não se corromperam. Pelo fato de não ter um rei, eles não se venderam, e eles não pararam de adorar a Deus, eles continuaram adorando, glorificando, sendo fiel a Deus, louvando a Deus, sacrificando no altar de Deus, rendendo glória para Deus, sendo santo a Deus, sendo fiel a Deus, sendo temor a Deus. Cadê o cana de Deus aqui nesta noite? Se tem se manifesta, porque através da tua oração, é da tua adoração que Deus vai levantar uma geração fiel a Ele, fiel a Ele, fiel a Ele. Deus precisa de homens como Elcana, que não tem posição, mas adora. Deus
precisa de homens que nem Eucana, que não prega, mas adora. Deus precisa de mulheres que nem Ana, que não tem posição na igreja, mas adora. Deus precisa de homem que nem Eucana, que não está no cartaz, mas está adorando. Deus precisa de homem que nem Eucana, que o templo está corrompido, mas ele está na igreja, dizendo: Deus, levanta um sacerdócio fiel. Eucana pegava na mão da sua esposa e dizia: vamos adorar. Aleluia. Quem sabe alguém na rua dizia: mas o negócio lá está bagunçado, eu não quero saber, eu vou lá para adorar. Quem sabe alguém na rua dizia: mas a casa lá está caindo, eu não quero saber, eu vou lá para adorar. Quem sabe alguém na rua dizia: mas tem pecado escondido, eu não quero saber, eu vou adorar. Quem sabe alguém está dizendo: um pregador que vai pregar só vai encher linguiça. Eucana está dizendo: eu vou lá para adorar. Quem sabe alguém está dizendo lá: não tem um pregador bom, não tem uma cantora famosa, não tem um pregador que domina o texto da exegese. Eucana está dizendo: eu não quero saber, eu vou para adorar a Deus, eu vou para adorar a Deus, eu vou para adorar. Porque estamos com um problema muito sério. As pessoas aparecem pelo que tem. As pessoas aparecem pelo que vai acontecer. As pessoas aparecem por quem está no cartaz. Deixa eu ver. Eu vou viajar, vou lá nada. Vou para São Paulo, vou nada, só pega cajado. Vou não. Para de aparecer na igreja pelo aquilo que tem aqui dentro. Venha para a igreja para adorar a Deus. Para de vir para a igreja pelo aquilo que vai acontecer aqui dentro. Venha para a igreja para adorar a Deus. Para de vir para a igreja para receber carro, casa. Venha para adorar a Deus. Venha para adorar a Deus. Eucana não está preocupado com o cargo, ele está preocupado com o sacrifício e adoração. Eucana não está preocupado com quem vai pregar, ele está preocupado com a adoração. Eucana não está preocupado com quem vai cantar, ele está preocupado com a adoração. Eucana não está preocupado com conhecimento, se tem ou se não tem, ele está preocupado com a adoração. Eucana não olha a voz, se é bonita ou se é feia, ele está preocupado com a adoração. Eucana não olha se tem CD gravado ou se não tem. Eucana quer adorar. Eucana não olha o português, se está dentro ou fora do vernáculo, ele vem para adorar. Eucana
quando vem para a casa de Deus. Aleluia. Vai dando glória aí, porque aqui é assim mesmo, irmão. Aqui não fez teologia, não é assim mesmo. Aqui não terminou os estudos, é assim mesmo, é na revelação de Deus. Você dá glória a Deus aí que eu vou mandando aqui dentro. Aleluia. Olha o povo que veio para adorar aí. 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 A adoração precisa voltar para o nosso meio. Ai, tem pregador que depois que virou pregador parou de adorar a Deus. Tem cantor que depois que virou cantor parou de adorar a Deus. Tem pessoas que quando era na pena prova adorava, depois que Deus deu carro, casa, parou de adorar a Deus. Parou de adorar a Deus. Tem pessoas que eram uma bênção, o irmão caiu, escandalizou, parou de adorar a Deus. Então Deus está dizendo: tá negócio comigo, tá negócio comigo. Quem tem negócio com adoração aqui nessa casa? Porque tem muita gente que depois que pegou isso aqui, trocou a adoração pelo microfone. Tem gente deixando de adorar por pouca coisa. Tem gente deixando de vir à casa de Deus por pouca coisa. Tem gente que está parando por pouca coisa. Tem gente que está perdendo a sensibilidade por pouca coisa dentro da... Aí a culpa é o pregador, a culpa é o pastor, a culpa é a igreja. Só que eu aqui uma coisa: Deus não estava lá. Deus havia abandonado o templo, mas eles subiram para adorar. E quando chegava lá, eles conseguiam adorar Deus, irmãos. Porque o problema não está aqui. O problema de quem não consegue adorar está aqui. Aqui, 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 aqui tem pecado, aqui tem água, aqui não libera perdão, aqui eu sou cara, aqui se eu não pregar não acontece nada, aqui se eu não cantar não acontece nada. Para com isso, o problema não é a igreja, não é o pregador, o problema é aqui. E Deus hoje não vai tratar com as quatro paredes. Deus hoje vai tratar com o crente
nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Olha para o teu irmão e fala, faça a tua parte. Vamos. E nós sabemos que Samuel veio de Ana, que era a mulher de Eucana. Eucana tinha alguns valores. Primeiro, ele era um adorador. Segundo, ele amava a esposa. E Deus vai conceder a Samuel a Ana. Quando Samuel nasce, ela fez o voto que o devolveria para Deus. Mas quem estava e quem era o sacerdote o juiz de Israel era Eli. Aleluia! E o texto diz, continua dizendo, que este homem, ele foi reprovado por Deus, por não disciplinar o seu filho. Você pode ficar comigo para jogar aqui hoje. Eu vou devagarzinho, até chegar lá. Aleluia! E o que Eli conseguiu gerar em Samuel, ele não conseguiu gerar nos seus filhos. O que Eli conseguiu ensinar a Samuel, ele não conseguiu ensinar aos filhos. A Bíblia chama os filhos de Eli de filhos de Belial. E a palavra Belial, traduzindo para o reto, irmãos, é diabo, maligno. Em outras traduções, ele servia ao diabo. Era o sacerdote da casa de Deus. Esses homens, eles tinham um costume diferente. A Bíblia diz que era uma dupla, Ofni e Finéias, uma dupla de ladrão. E tinha um comparsa. Quem era o comparsa? O moço. Porque quando alguém colocava o sacrifício na panela, a carne, a Bíblia diz que vinha o moço do sacerdote, metia o garfo de 3 pontas, e tudo que o garfo tirava, levava para o sacerdote. Era o moço roubando e o sacerdote enchendo a barriga. Eita! E sabe o que me chama a atenção, o que me deixa mais indignado? Era que o moço, ele compactuava com os erros de Ofni e Finéias. O moço sabia do que estava acontecendo, mas estava assim. E o que tem de gente que sabe aonde está o podre, mas está assim. O ladrão, quando rouba, ele fala assim: ó, rapaz, você não viu nada, viu? O crente, quando pega, olha para o irmão e fala: você não viu nada, viu? E o irmão fica calado, não fala nada. Ei, rapaz, traz esse camarada para o pastor da igreja, leva esse camarada para o pastor da igreja, e nós vamos colocar ele de papo. Traz pra cá para você cabueta. É melhor ser cabueta do que ser compactuador do pecado dos outros. Mas vamos chamar de puxa-saco. Mas vão querer dizer que eu sou quem é o cara. Que nada, rapaz. Você sabe quem caiu, você sabe quem fumou, você sabe quem adulterou, você sabe quem pegou, você sabe quem traiu a esposa e está calado aí, só compactuando. E Deus está dizendo: quem compactua também está no erro.
estava depois, porque o pastor chamou ele para provar o padre bom. Vai dizer que vai, falei quem falou que estava e compareci também, mas não deu em nada. E ele falou assim: não, eu não estava fumando, não, eu estava segurando. Eu saí com o passo da boca. Eu vi o camarada jogar o cigarro no chão, mas eu não fiquei como um moço. Chamei o pastor, falei: fulano de tal estava fazendo isso e isso. Sabe por que a igreja está assim? Porque você está compactuando com muitos pecados de obreiro na casa de Deus. Se levanta, abre a tua boca, traz para aqui, e traga e prova também, porque o negócio vai mudar aqui dentro. O pastor está sem visão. E você que está compactuando, está com a visão? Que missão um negócio desse tem? Tem gente nesse ministério que sabe que muitos pobres, mas está quietinho aí no teu lugar, com medo de homem. O homem pode matar só o corpo, mas a alma Deus leva para ele, rapaz. Cala a boca não, rapaz. Não fica calado não, rapaz. Fala a verdade, fala a verdade. Segura aí. Glória a Jesus. Vai falar ou vai compactuar? Vai falar ou vai ficar escondendo também? Eles roubavam a oferta. Eles tinham a parte dele. A Bíblia diz em Levítico capítulo 3 que se fosse um cordeiro ou um boi, olha que interessante, eles podiam ficar com o peito, eles podiam ficar com as pernas. Só que Deus vai exigir algo do sacerdote. Deus falou assim: a gordura vocês não comem não. A gordura queima no meu altar. Mas a Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo de número 2 que antes da gordura ser queimada, o moço falava: dá esta carne para nós assarmos para o sacerdote, porque o sacerdote não vai aceitar carne assada não, só crua. E as pessoas falavam assim que conhecia Deus, falavam: não, mas nós temos que queimar a gordura primeiro, depois você pode fazer com o que você quiser com o resto. Eles diziam assim: você dá ou nós pegamos a força. E até a gordura eles pegavam para si e comia. Irmãos, gordura. Esse dia eu comprei uma carne de panela lá, veio tanta gordura que a minha esposa falou: devolve isso. E eu tive que voltar para o mercado e devolver a gordura. Mulher não gosta de gordura. Gordura demais faz mal, meu filho. Mas é tão gostoso. Meu irmão, agora vai no churrasco que tem uma gordurinha. Enquanto a pessoa, o churrasco só tem homem. Se tiver mulher, não, porque mulher não quer, né? Mas se tiver um homem, a primeira fala: dá essa gordura pra mim. Porque a gordura é tão gostosa. Eu gosto, irmão. Você estava comendo uma bisteca que tinha tanta gordura. Eu falei: que negócio delicioso. Aí eu ouvi a voz do Espírito Santo falando: mas se comer demais faz mal. Se comer demais adoece.
Tem gente que está só na gordurinha, que delícia. Ai, que maravilha. Eita, mas é gostoso demais esse. Ai, eu quero mais. E alguém está dizendo larga, mas ele está dizendo mas é uma delícia. E alguém está dizendo para, mas ela está falando tá tão gostosa. E alguém está dizendo vai fazer mal, e ele está dizendo inimigo faz mal não. Em outras palavras, tem muita gente que está comendo pecado, passando mal, adoecendo, mas não larga a gordura, não larga a gordura. Deixa a gordura queimar no altar. 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 Obreiros que caiu no ano de 2015, o negócio foi gostoso, mas não compensou. E Deus está dizendo: traga a gordura para o altar. Ah, meu Deus do céu. Eita. Ah, mas ninguém viu. Só viu o moço que compactuou, mas os olhos de Deus estavam lá. E Deus está dizendo: traga a gordura para o altar. Traga para o altar. Traga para o altar. A gordura vai ser queimada. O pecado tem que ser queimado. Tem que ser queimado, traga. Tem que começar bem. Tem que começar bem. Tem que começar bem. Deus chama você nessa noite dizendo: você tocou na gordura. Você comeu a gordura. Você se deliciou com a gordura. Agora dá a cara para bater. Porque senão Deus vai matar. Aleluia, glória a Deus. Aos pouquinhos, glória está acabando. Até eu terminar, não tem glória nenhuma mais. Mas se a gordura vai vir pro altar, vai vir. Aleluia, vai vir. Prepara, pastor, para receber obreiros aqui confessando o pecado. Prepara para ver filho de crente recebendo, vindo até aqui confessar o pecado. Pode se preparar, porque a partir de hoje o povo vai começar a trazer a gordura no altar. Vai começar a trazer a gordura pro altar. Tem que ser queimada aqui em cima do altar. Foi bom enquanto durou, está na hora de trazer para o altar. Foi bom enquanto estava comendo, mas está na hora de trazer para o altar. Aleluia. Ai, Jesus, a glória. Ai, Espírito Santo, foi bom enquanto estava passando a mãozinha, mas está na hora de colocar no altar para queimar. Foi bom enquanto estava num beijo profundo, mas depois que foi mais adiante caiu. Está na hora de colocar essa gordura no altar. Foi bom enquanto estava dando trago. Ai, meu Deus, enquanto estava fumando baseado, mas depois que acabou a brisa, bateu um arrependimento. Traga essa gordura pro altar. Traga essa. Venha, 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 venha. Gordura faz mal. Gordura engorda.
deixa o cabra barrigudo, cheio de colesterol. Ah, meu Deus do céu, leva para o hospital e se brincar, leva até para a sepultura. Aí, meu irmão, depois que desceu a sepultura, não tem mais como querer devolver a gordurinha que comeu. Antes que essa gordura leve você para a sepultura, para de comer ela, para de tocar nela, para de se lambuzar com ela. Antes que esse adultério leva você para a paz, Jesus, para a sepultura. Abandona este negócio aí. Antes que esse cigarro leve você para a sepultura, para de fumar ele. Antes que essa maconha leve você para a sepultura, para de fumar ela. Antes que essa cocaína leve você à sepultura, para de cheirar ela. Antes que esse WhatsApp leva você para a sepultura, para de cantar a mulher dos outros. Tira a mão da gordura, tira a mão da gordura. A gordura tem que ser queimada, a gordura tem que ser queimada, queimada, queimada. Tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando, vai queimar aqui, vai queimar aqui, vai queimar aí, vai queimar, vai queimar, vai queimar. Segura aí, porque a espada vai cortar mais ainda, irmão. Aquela palavra da missionária Lília foi como uma espada aqui dentro. Chegou, irmão. Não dá para ficar calado mais não. Não dá para querer entrar na ondinha do receba mais não. Não dá para entrar na ondinha do toma carro mais não. Não dá para entrar na ondinha do toma casa mais não. Não dá para entrar na ondinha. Tu fica assim mesmo, não dá mais não. Chegou a hora de eu abrir a minha boca nesta casa e falar o que papai está tocando ao meu coração. O sacerdócio que tem que cair da cadeira, é o tema. Qual é o tema? O sacerdócio que tem que cair da cadeira. Aleluia. Sabe qual é ele? Sacerdócio carnal. Pensa você que eu estou falando do meu pastor, não, irmão. E da outra vez que eu preguei aqui, ele interpretou a mensagem errada. Sacerdócio é você na sua casa. Estou trazendo uma mensagem profética para essa igreja e para esta cidade hoje. Está cheio de sacerdócio carnal. Aleluia. Por aí. Porque aqui vai dar revelação de Deus. Glória a Jesus. Eu falei para desse ano eu só vou ler, não vou preparar nada, não vou pesquisar na internet, não vou pegar, eu vou só um meio para deixar o seu ouvido. Sacerdócio carnal que leva o povo só ao carnal. Aleluia.
E quando eu li Gálatas capítulo 5, eu aprendi uma coisa sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Eu aprendi algo muito lindo, que a carne ela tem obra, mas não tem fruto. O carnal prega, o carnal canta, que é uma bênção. Aleluia, o carnal, se você vê o carnal pregando, parece até que é espiritual. Mas o que tem de carnal pregando e adulterando, o que tem de carnal cantando e adulterando, o que tem de carnal que está preocupado só com oba-oba, receba, toma, você vai conquistar, você vai receber, toma teu carro, toma tua casa, toma teu emprego, toma tua esposa, mas ele não fala como João Batista falou: arrependei-vos, raça que víbora. Essa geração de carnal vai cair na cadeira, vai cair na cadeira, porque é uma geração espiritual está sendo levantada, levantada. É você, é você, é você. Quem quer mais, diga amém. Beleza. O Bruno falou que estava com mel na boca dele. Eu vejo como um fogo no meu coração. Aqui não vai ter mel na chupeta, não. A palavra está queimando aqui dentro. E eu vou mandar. É hora da geração da carnalidade cair na cadeira. É hora da geração do cair na cadeira. É hora da geração da prosperidade cair na cadeira. Porque Deus está cansado. Segundo o sacerdócio que tem que cair na cadeira. O sacerdócio que tem a criação que é para Deus. O peito já não está bom, a perna já não está boa, as outras partes do cordeiro não está bom, mas eles querem a gordura para ele. Ou seja, tem muita gente querendo para ele que é para Deus. Aleluia. Tem muita gente querendo para ele o que é para Deus. Eu prego aqui, mas agora é para Deus. Aí faz pose, pregador. E o céu fica comendo na cara dele lá. A igreja é vazia, ninguém vê foto no Facebook, mas lotada. Glória a Deus. Sou o cara. É não. Aleluia. Pregou minha vida de alma, aceitou Jesus. Facebook. É bom, mas só que dentro dele está assim. Sou o cara. Se não fosse eu, eita, a gordura é para Deus. A gordura é para Deus. A glória é para Deus. A honra é para Deus. O louvor é para Deus. A reverência é para Deus. Toda a honra é para Deus. Toque bem, mas deixa a gordura para Deus. Prega bem, mas deixa a gordura para Deus. Canta bem, mas deixa a gordura para Deus. Seja um bom líder, mas deixa a gordura para Deus. Deixa a gordura para Deus. Não queira para si o que é de Deus. Não queira tomar para si o que é de Deus, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ei, a geração de sacerdócio que quer glória para ele vai cair da
culto, sabe aonde acontecia? Aonde? No altar de Deus. Irmão, o altar de Deus hoje, o altar de Deus naquele tempo era sagrado. Alguns anos atrás também era, né? Se eu não me engano, ninguém subia de qualquer maneira. Só que eu estou engatinhando ainda de 7 anos para cá, mas se eu não me engano, não era qualquer um que limpava. Jesus, aleluia. Esse dia eu desci daqui com dor de cabeça. 3 vezes que eu olhei para debaixo das cadeiras de alguns roupeiros, tive que sair assim. Meu Deus! Não, em pé não. Eu tive que pegar isso aqui. No lixo. Porque fizeram o altar de Deus no lugar de jogar lixo. Fizeram do altar de Deus balcão de vendas. Fizeram do altar de Deus, segura aí, Aleluia. passarela. Fizeram do altar de Deus um palco. Fizeram do altar de Deus uma plataforma de filmagem que está uma bagunça. Nós temos que ter reverência nesse lugar. Nós temos que prestar atenção, porque isso aqui não é uma sala que você tem na sua casa e você senta do jeito que você quer. Aqui não é tua casa que você joga a copa onde você quer. Aqui não é tua casa que você faz dela o que bem parecer, não. Isso aqui é um lugar que ainda nós temos como um lugar sagrado a Deus. E nós não podemos deixar que esta geração bagunce com o altar do Senhor. Nós não podemos aceitar isso dentro das nossas igrejas. Nós temos que começar a bater essa tecla de irmãos que jogam papel higiênico bolo dentro do vaso do banheiro, pessoas que colam chiclete na cadeira, pessoas que fazem o que quer em cima e aí embaixo também. Para com isso. Este lugar aqui é lugar de sacrifício. É lugar de sacrifício. É lugar de E a Bíblia vai dizer que era muito grande os pecados dos filhos de Eli. Era tão grande que a Bíblia diz que eles tinham relações com as mulheres que serviam à porta da tenda. Ele vai corrigir os filhos, mas a Bíblia vai dizer que os filhos não deram ouvido à voz de Eli. Eli, como juiz, não podia julgar, porque os filhos não eram julgados. Eli não podia convidar o povo ao sacrifício a Deus, porque os filhos não sacrificavam. Ele vai perder 3 autoridades. A primeira autoridade de Eli, a autoridade do altar. A segunda autoridade de Eli, a autoridade de julgar. A terceira autoridade de Eli,
a autoridade da família. E ele passou a honrar os filhos mais do que a Deus, porque os filhos não ouviam a voz do pai. E o que tem de jovem que não ouve a voz do pai? O que tem de adolescente que não está ouvindo a voz do pai? O que tem de filhos que está tirando a autoridade espiritual do pai? Porque ele prega o que o filho dele não vive. Aleluia. O que tem de mulheres que está querendo tirar a autoridade do marido pregar? Porque quando ele prega, as pessoas falam assim: mas e os filhos dele? Mas e a dele? Mas põe tua família em ordem nesta noite. O diabo quer tirar a autoridade de pai de muitos crentes aqui. O diabo quer tirar o espírito dos filhos de Eli, quer tomar conta de muitos jovens aqui, porque tem jovem que aqui dentro ele glória a Deus, aqui dentro fala em línguas estranhas, aqui dentro é oba-oba, sai fazendo aviãozinho em casa, mas quando chega em casa que a mãe vai bater nele, ou vai corrigir ele, ele olha para a mãe ou para o pai e diz assim: se o Senhor me bater, eu levo o Senhor para a delegacia e coloco o Senhor na cadeia. Adolescentes que não ouvem a voz do pai, não ouvem a voz da mãe. O pastor tem que ir lá falar com ele, porque o pai não tem mais autoridade. E aqui dentro dentro de casa é uma tribulação. Dentro de casa a mãe fala: entra por aqui, sai por cá. Dentro de casa, aí a mãe paga para ele roupa, sapato de marca. A mãe paga para ela salão de cabeleireiro, para ela ir se maquiar, para ela ir passar chapinha. A mãe faz do bom e do melhor, mas quando a mãe fala, não obedece a mãe, não obedece ao pai, não ouve aos pais. Isso é espírito de Ofni e Finéias que está reinando na vida de muitos jovens que estão aqui nesta noite. Jovens que são rebeldes a pai e mãe, jovens que não honram mais pai e mãe. Quem é que paga a tua conta de água? Quem é que paga a conta de luz aonde você mora? Quem é que coloca comida na tua casa? Quem é que faz para você? Que paga a tua faculdade? Não é esse pai que você tem, não é essa mãe que você tem. E porque você quer colocar ele em cana, ele não quer ter. Use autoridade dentro da sua casa hoje como sacerdote lá dentro. Glória a Deus. Use autoridade hoje lá na tua casa como sacerdote, como cabeça do teu lar. Coloque esse menino no lugar dele, coloque esse adolescente no lugar dela. Para de andar ela, para de deixar ela dar do jeito que ela quer, para de falar para ele fazer o que ele quer, para de passar a mão nesse pecado do teu filho. Começa a castigar. Ele falou pouco, mas falou tudo. Não é lindo? Porque tem filho de crente que não é crente, irmão. Tá na igreja, mas não é crente, não. Tem filho de obreiros que está na igreja, mas não é obreiros, não é crente em coisa nenhuma. Está na hora de você parar com isso hoje. Está na hora de você ser obediente mais à sua mãe, ao seu pai. Está
Está na hora de você começar a honrar mais esse camarada que sai de madrugada, pega o trem, trabalha o mês todo, o ano todo, para pagar tuas contas, para dar dinheiro para você ir para o salão, para pagar tua faculdade. Está na hora de você honrar esse pai que está na igreja, orando por você todos os dias, enquanto você está no pé do muro, não orando aquele jovem da escola. Chegou a hora de você parar com isso. Chegou a hora de você parar com isso. Chegou a hora de você parar com isso. Porque a espada de Deus nesta noite está na direção de jovens aqui, portanto, e dizendo: eu quero jovens que oram na casa, eu quero jovens obedientes ao Pai, eu quero jovens obedientes ao Pai. Eli era para tirar os filhos dele do carro, mas ele não pôde tirar. O texto continua dizendo que um homem de Deus vai até Eli para anunciar o juízo que viria sobre a sua casa, e de como o ministério dele estava encerrando a partir daquele dia. Porque disse o homem de Deus: porque honra os teus filhos mais do que a mim. E o pecado de Eli perder o reinado foi esse, simplesmente esse. Era para ele disciplinar, e ele não estava disciplinando. Era para ele tirar, e ele não tirou. Era para ele exortar, e ele não exortou. A Bíblia continua nos dizendo que um belo dia Israel está se preparando para pelejar contra os filisteus, e eles vão se acampar em um lugar chamado Ebenezer, que significa pedra de auxílio. E o texto continua nos dizendo que os filisteus também se prepararam para pelejar contra a nação israelita. E a Bíblia diz que naquele dia a peleja foi travada e Israel perdeu aquela peleja. E foram 4.000 homens que caíram no campo. Porque naquele dia a pedra, que significa pedra de auxílio, não auxiliou mais aquela nação, por causa do pecado que estava dominando o sacerdócio e o povo também. E pecado é transgressão da lei. Pecado é errar o alvo. E tem muita gente que está errando o alvo e quer Deus como seu auxílio. Tem muita gente que está perdendo o alvo, errando o alvo, porque o alvo da igreja é o céu. Eles perderam a peleja. Sabe o que aconteceu? Eles disseram: vamos mudar de tática. Qual é a estratégia? Tem uma arca que está lá em Siló. Então os anciões congregaram e mandaram buscar a arca do Senhor que estava lá em Siló. E a Bíblia diz que lá vai Ofni e Finéias com a arca do Senhor. E quando eles chegaram no arraial, irmãos, a Bíblia diz que foi um estrondo. O povo começou a jubilar, o povo começou a gritar, o povo começou a dar glória a Deus, o povo começou a ficar alegre. Era júbilo de quem tinha certeza de vitória, era júbilo de quem tinha certeza de conquista, era júbilo de quem tinha certeza de vencedor, era júbilo de quem tinha certeza que a vitória era certa. Mas o texto diz que naquele dia, quando a batalha foi travada, Israel tornou a perder a guerra, e foram quase 30.000 homens que perderam a peleja naquele dia. Nós sabemos que a arca representa a presença de Deus no meio do povo dele. Então o povo está alegre e está dizendo: pode vir, filisteu, Deus está conosco, Deus vai nos dar vitória, pode vir, porque agora vocês vão ser derrotados. O povo está dizendo: agora não tem para ninguém, a arca está aqui no nosso meio. Oh meu Deus do céu! Mas quando eles perderam a peleja, a Bíblia diz que um moço que fugiu
povo começou a perguntar: por que você está correndo? Por que você está com as vestes rasgadas? Por que você está com a cabeça cheia de terra? E a Bíblia diz que um dos moços começou a anunciar, dizendo: Israel perdeu a peleja, Ofni e Finéias morreram, e a arca do Senhor foi tomada, foi levada embora. A Bíblia diz que o mesmo povo que estava gritando há versículos antes, agora começa a gritar, agora começa a se entristecer, agora começa a plantear. Sabe o que é que eu entendo aqui? É que tem muitas pessoas que na presença de Deus pula, na presença de Deus sapateia, na presença de Deus faz aviãozinho na igreja. Tem muita gente que na presença de Deus faz barulho, mas quando sai da porta para fora, a primeira prostituta que aparece com saia curta, ele cai, ele perde a guerra no Facebook, ele perde a guerra no WhatsApp. Então Deus está dizendo: não adianta pular aqui e perder a guerra lá fora, não adianta cantar aqui e perder. Glória a Deus! Glória a Deus! Tem gente que ele é pentecostal demais aqui dentro, irmão. Mas quando os filisteus vêm, ele perde a guerra. Aleluia. Quando os pratos vêm, ele perde a guerra. Aleluia. Diz o texto que após o moço anunciar que a arca de Deus foi tomada, ele estava no pé do caminho, assentado na cadeira que estava na porta do tabernáculo. A Bíblia diz que agora o moço vai dar a notícia para ele. A notícia que ele vai dar é a seguinte: Israel perdeu a peleja. A segunda notícia: os teus 2 filhos morreram no campo de batalha. A terceira notícia: a Bíblia diz que a arca do Senhor foi tomada, foi levada embora. Quando ele ouve essas 3 informações, o texto que nós acabamos de ler diz a Bíblia que quando ele ouviu essa notícia, ele caiu da cadeira que estava sentado para trás, quebrou o pescoço e morreu. Aí eu perguntei para Deus: por que o sacerdote ali morreu? E Deus começou a ministrar algo no meu coração. Deus falou: filho, é necessário que esta geração de sacerdotes corrompidos, é necessário que o sacerdócio de ele caia, para que possa vir um avivamento que o Francisco Morado precisa nesses últimos dias. Porque enquanto o sacerdócio de Eli estiver na cadeira, a glória de Deus não vai habitar. Enquanto o sacerdócio de Eli estiver na cadeira, o avivamento não vem. Enquanto o sacerdócio de Eli estiver na cadeira, a manifestação do Espírito Santo de Deus não volta. Batismo do Espírito Santo não acontece, milagres não acontecem. Mas capítulo número 7 de 1 Samuel, quando o sacerdócio de Eli caiu da cadeira, quem está na cadeira agora é Samuel. Ai, meu Deus do céu! Ah, Jesus da glória! Quem está na cadeira agora é Samuel. E Samuel olha para o povo e diz: vocês querem ser os filisteus? Quero, quer mesmo? Quero. A primeira coisa que vocês têm que fazer é abandonar os ídolos que está na casa de vocês. A terceira coisa que vocês têm que fazer é se converter ao Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que naquele dia o povo se converteu ao Senhor e a peleja foi vencida para a glória de Deus. Há uma glória muito grande que paira na região celestial. Glória a Jesus! Não vai continuar do jeito que está, pastor. Deus precisa levantar pelo menos uns 10 que nem o Senhor aqui nessa cidade. Há um mover espiritual muito grande. O avivamento só veio depois que o sacerdócio de Eli caiu da cadeira. Na calamantura baixando a barra. Ela mandou relevada a sua ideia. Aleluia! É tempo das línguas estranhas voltar para os nossos cultos. É tempo dos batismos do Espírito Santo voltar para os nossos cultos. É tempo do verdadeiro arrependimento
Ele diz: o negócio comigo é diferente. Vocês querem vitória, não quer? Quero. Mas primeiro vocês precisam tirar os ídolos. Vocês querem vitória, quer? Quero, mas primeiro vocês precisam se converter de todo o coração ao Senhor. Vocês querem vitória, não quer? Quero. Mas primeiro vocês precisam voltar a servir ao Senhor. Aí, irmãos, quando eles ouviram a palavra de Samuel, a Bíblia nos diz que Samuel, sabendo que eles estavam dispostos, quando os filisteus veio pelejar, Samuel correu para o altar de Deus com o cordeiro na mão e disse assim: Deus, este cordeiro é em sacrifício ao arrependimento do povo. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. A partir de hoje, Samuel de Deus está sendo levantado e vai trazer o cordeiro para o altar novamente, e vai trazer o cordeiro para o altar novamente, e vai trazer o cordeiro para o altar novamente. A Bíblia diz que quando Samuel colocou o cordeiro, ele foi orar ao Senhor. E quando eles estavam orando, enquanto Samuel estava orando, Israel venceu a peleja. Porque eles se converteram a Deus. Quer vitória? Se converta. Quer milagres? Se converta. Quer ver Deus te exaltar? Se converta. Quer ver Deus te levantar? Se converta. Sabe o que acontece? Israel vence a peleja. A Bíblia diz que Samuel pegou uma pedra, colocou entre Mispa e Sem, e diz o texto que o significado daquela pedra era pedra de auxílio, porque disse Samuel: até aqui o Senhor nos ajudou. Sabe aonde foi que eles venceram? Em Ebenezer, aonde eles tinham perdido 2 pelejas. A peleja pode ser ter travada no mesmo lugar, mas quando nós nos convertemos, o lugar de derrota Deus transforma em lugar de vitória. O lugar de vergonha Deus transforma em lugar de dupla honra. O lugar de decepção Deus transforma em lugar de felicidade. O exército era o mesmo, aleluia, o campo de batalha era o mesmo, as armas eram a mesma, mas o sacerdócio era diferente. Glória a Deus, aleluia. Deus está procurando nesta noite pessoas que Ele possa levantá-los, levantá-los, levantá-los. Deus está nesta noite procurando pessoas para que Ele possa fazer uma reforma. É necessário que uma reforma aconteça nesta cidade. É necessário que uma reforma aconteça nesta cidade, porque tem muitos que não estão levando as coisas de Deus a sério. E esta palavra é profética para a tua vida nesta noite. Não é uma palavra para você pular, sapatear, rodopiar, não. Esta palavra é uma palavra para nós nos colocarmos na brecha. Esta palavra é uma palavra para você se levantar nesta noite. Esta palavra é uma palavra para você sair daqui diferente. Esta palavra é uma palavra para você sair daqui analisando a tua vida e dizendo: até quando eu vou ficar vendo e calado? Até quando eu vou ficar enxergando e vou ficar calado? É você, o Samuel de Deus, nesta noite que Deus está levantando nesta cidade. É você, o Samuel que Deus está levantando para fazer uma reforma nesta cidade. A prostituição não vai predominar neste lugar. Esta vaidade, esse evangelho falido, acaba hoje, porque Deus está te levantando nesta. Feche os teus olhos e curva a tua cabeça. É uma oração simples.
Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento a tua igreja, eu apresento esta cidade nas tuas mãos. Estamos cansados, ó Deus, de ver tanta carnalidade, de ver tantas pessoas, ó Pai, que não se preocupa mais com o teu reino, que não se preocupa mais, ó Deus, com as tuas coisas, que leva as coisas do Senhor de qualquer maneira. Muda a história, Deus, das nossas vidas nesta noite. Muda a história, Senhor, de lares, de famílias que estão aqui nesta noite. Muda a história de homens que estão calados, de mulheres que estão caladas. Muda a história, Senhor, deste pregador, desta pregadora do teu evangelho nesta noite. Dê, ó Deus, a eles, dê para mim, traga para as nossas vidas o que necessitamos, ó Pai, da tua parte. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, queremos, ó Pai, que o Senhor traga o mesmo avivamento que o Senhor trouxe nos dias de Samuel, um avivamento de renúncia, um avivamento, Senhor, de constância em servir ao Senhor, um avivamento, ó Deus, de arrependimentos, de pecados para as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço nesta noite e te agradeço em nome de Jesus. Que tratamento de Deus, que tratamento de Deus para com a sua igreja. Que voz profética falou aos nossos corações hoje. Que coisa maravilhosa. Que coisa terrível. É a voz de Deus na terra. Ela traz temor. Percebe que no final todo mundo teve que ficar calado, porque ela traz temor.